Fala, gente, graça e paz. Eu tô aqui para continuar o nosso plano de leitura. Estamos no 19º dia e glória a Deus. Glória ao Pai que está nos céus. E vamos que vamos. Quero orar com você para que você tenha um dia abençoado, um tempo abençoado. E parabéns aí se você está nesse plano de leitura. Você é uma pessoa diferenciada se você persiste. Quando falo você, eu falo eu também. Então isso é um desafio para mim, um desafio para você. E vamos, que Deus nos fortaleça, nos capacite, que nós continuemos a nossa caminhada. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse dia, te agradeço por essa pessoa que aqui está me vendo, está absorvendo a tua palavra, e eu espero, Pai, que o Senhor esteja ministrando, Pai, ao coração, que eu possa ser um vaso a transbordar a tua palavra, aquilo que o Senhor já havia derramado em mim. E eu peço que essa semana, esse tempo, seja um tempo abençoado para essa pessoa que aqui está, ser com a sua família, sua casa. E se existe algum projeto, processo, oração na tua presença, eu oro, Pai, para que o Senhor atenda, que a tua vontade seja feita na vida dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos. Gênesis 12, 13, 14, 15 e Tiago capítulo 5. Não, Tiago capítulo 2. Vamos lá. Voltamos para Gênesis depois de um tempão. Estávamos lendo aí o livro de Jó, né? Toda aquela história tremenda, maravilhosa, um final abençoado. Se você não conhece, eu te incentivo a ler o livro de Jó e veja aí os vídeos para ver se dá algum alento para você. E vamos que vamos. Voltamos para Gênesis, agora vamos ver a vida de Abraão. A Bíblia dá uma pausa nesse plano de leitura, saindo de Gênesis, indo para Jó e agora voltando para Gênesis, porque os historiadores entenderam que a cronologia do livro de Jó é contemporânea a esse período de Gênesis. Jó ele é identificado como antes da história de Abraão e não posterior da história de Abraão. Então acaba o tempo ali de Ló, da degeneração do homem, entra a história de Jó, acreditando ser aquele o tempo em que Jó viveu e aquela história aconteceu real mesmo. Aquilo não é alguns acham que aquilo é uma história, uma lenda do povo antigo contada. Enfim, eu creio que Jó de fato foi um personagem que aconteceu. Tem alguns fatos bíblicos que mostram, que testificam isso que eu estou falando. Se não vou conseguir pegar aqui para vocês, mas pode ser que andando aqui no plano de leitura, lembra, olha aqui, ó. Jó parece ser um personagem histórico, mas vamos falar aqui de Abraão. E esse esse versículo, capítulo 12, 13, 14 e até o 15 do livro de Gênesis, ele é muito, meio que maravilhoso, assim, todo mundo escuta dele, é famoso. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu escolhi. Está aqui o chamado de Abraão. Então o Senhor diz: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão pega suas trouxas, pega também sua esposa, pega um sobrinho, né, o filho do irmão dele, que era falecido, e eles vão para essa terra. E essa é a terra de Canaã. Para quem não lembra aí, Canaã é um dos descendentes ali de Canaã, é um dos descendentes de Noé. Essa família de Canaã se multiplicou muito ali nesse período de espaço e tempo, e eles tomou conta de uma terra. Essa é a terra que Deus estava enviando o Abraão. E ali tem várias histórias. Ele chega lá, tá tendo fome, ele vai para o Egito, aí ele fala que a mulher dele não é mulher dele, que é a irmã dele. Aí o rei vai lá, casa com a mulher dele. Aí esse rei começa a ser punido por Deus, porque ela era uma mulher casada, e ele estava ali se relacionando com aquela mulher, e ele descobre isso de alguma maneira, que a culpa era de Abraão, que mentiu. Aí ele, em vez de punir Abraão, ele é solto, pela graça de Deus ali, ele é solto. Ele volta, eles saem dali muito prósperos, porque como ele era considerado irmão da esposa do faraó, o cunhado, né, do rei lá do Egito, eles ficaram muito ricos. Aí ele e o sobrinho deles voltam ali para a terra de Canaã. Só que ali eles estão com muito gado, muitos bens, a Bíblia fala, e não dá para eles morarem juntos. Os seus trabalhadores estavam brigando já. Então tem outro momento célebre aí da Bíblia, famoso da Bíblia, onde Abraão fala para Ló, seu sobrinho: Ló, onde você olhar,
escolhe para onde você vai, aonde você for eu vou para o caminho oposto. E tinha duas opções ali, a Bíblia mostra, as campinas verdejantes do Jordão, onde estava ali a cidade de Sodoma e Gomorra, que ainda não havia sido destruída por Deus, mas Jó olhou para aquele lugar que era mais propício, né? Aqui eu vou crescer, eu vou multiplicar os bens que eu já tenho, porque ali está tudo verde e tal, e do outro lado era deserto. E quando Jó saiu, a Bíblia fala que Abraão recebe uma visitação de Deus, ele fala, eu vou te abençoar, você vai ter uma descendência incontável, e papapá, e aonde você for eu vou te abençoar. E eu quero parar aqui, é muito grande para eu descrever tudo, mas isso aqui é muito importante, tá? O lugar, às vezes a gente está preocupado com lugares aonde seremos sustentados, onde vai ser bom, onde vai ser ruim. Se você é uma pessoa de fé e crê que Deus é Deus, Ele é poderoso, não se preocupe tanto com isso. Na verdade, desafie a sua fé a acreditar em Deus e não nos lugares onde você está. Porque o melhor lugar para se estar, mostrado aqui nesse texto, é o lugar aonde Deus te envia, aonde você confia em Deus. Aqui mostra e dá a entender que Abraão não tinha problema se seu sobrinho ia para um lugar muito bom aos olhos. Abraão tinha convicção plena de que assim como Deus o tirou da terra dele, ele ia sustentar. E ele é chamado, não nesse texto, mas aqui posteriormente, quando Deus promete um filho para ele, ele é chamado de o pai da fé, porque ele creu contra as esperanças. A gente vai vendo o testemunho da fé de Abraão, a confiança que ele tinha em Deus era muito grande. Era chamado ali, nós lemos ali no livro de Tiago, capítulo 2, em que ele é chamado foi considerado amigo de Deus. E eu acredito amigo de Deus porque ele confiou na palavra de Deus. Um amigo confia na palavra do outro amigo. E ele foi sustentado, guardado, e não sem problemas. E ainda mais, aconteceu um episódio que mostra como Deus é maravilhoso para aqueles que confiam nele. Sabe o lugar onde Ló escolheu, o lugar verdejante, perto do Jordão? Aconteceu uma guerra logo depois ali, que eles se separaram, aconteceu uma guerra ali dos vários reis. Ele foi numa terra de muito conflito. Ele estava ali entre Sodoma e Gomorra. Aquela terra... aconteceu uma guerra e ali eles foram, acabou que Ló e todos os seus bens foram pegos, foram tomados. E sabe quem foi salvar ali? E aprove a Deus deixar salvar um serviçal ali, um cara do povo de Ló, contou para o seu tio Abrão, e esse Abrão foi lá com o seu povo, e ele mesmo guerreou e soltou o seu sobrinho com seus bens e tudo. Ele foi motivo de resgate. Aqui temos mais um aprendizado. O lugar onde Deus nos coloca, o lugar onde Deus, que você tem convicção em que Deus te posicionou e colocou, é um lugar onde você vai trazer restauração para as pessoas, onde você vai trazer alento e resgate. Nós vemos esse testemunho aqui. E eu creio sim que é porque Abraão creu em Deus. Deus tinha um propósito para Abraão desde o começo. Ele conhecia o coração de Abraão e precisa nos ensinar através dessa palavra a não ter o coração como o de Ló. O coração de Ló mostra o coração materialista. O coração de Ló, a decisão de Ló é decisão não embasada na fé, naquilo que Deus vai fazer. E também não é fácil tomar decisão contrária à de Ló. É só com uma comunhão muito plena com Deus, uma confiança muito plena naquele que criou os céus e a terra. E é isso que eu queria deixar para você aqui hoje, que você possa confiar plenamente em Deus. Às vezes está olhando aí o cenário nacional, o cenário internacional e falando, cara, vai ser tempo ruim. Talvez seja um tempo ruim, mas uma coisa eu sei através da palavra de Deus. Eu tenho em quem confiar. Eu sei para quem eu posso correr quando a situação se apertar acima das minhas forças emocionais ou físicas. É para a direção de Deus. Jesus, ele se manifesta, o Cristo que foi enviado se manifesta como o Filho de Deus e fala para nós orarmos a um Pai que está no céu. Então, você não está orando a um Deus frio que está lá longe, que não tem prazer em vir te socorrer. Você pode sim orar e clamar a esse Deus poderoso, que ele vem para te socorrer. Em Tiago capítulo 2, eu quero finalizar aqui, mais uma vez, a Bíblia mostra que existem dois tipos de fé. A Bíblia fala de uma fé morta, a fé sem obras é morta, ou seja, dando a entender que existe uma fé viva, uma fé que é correta, que traz vida, uma fé que é proveitosa, que
trilha um caminho correto. E existe a fé que é morta, e isso é a fé sem obras. O que são as obras que nós praticamos? As obras não é para mostrar para os outros que eu tenho uma fé. As obras, elas testificam da fé que eu já tenho. Vou repetir, as obras, elas testificam, colocam para fora aquilo que eu já tenho ou não tenho dentro de mim. E isso é maravilhoso, isso é algo que nos protege. Pega no decorrer de uma semana, olha para trás e vê aquilo que você mais fez. Aquilo que você mais fez são as suas obras. E isso vai mostrar para você o quão honesta e correta é a sua fé. Às vezes você passa uma semana inteira sem lembrar de Deus, sem falar com Deus. E como se fosse um filho distante, como se fosse aquele filho ingrato ou aquele filho... E de fato no final de semana a gente volta para pedir alguma coisa para ele. É sim o filho ingrato. Isso mostra a qualidade da sua e da minha fé. É isso que o Tiago ali naquele livro está falando. Existiam pessoas falando, se sentindo cristãs, mas não praticando, e praticando obras simplesmente para mostrar, já que eu sou, eu faço. Não, o cristianismo ele é pautado em cima do encontro que você tem com Jesus. Jesus, ele te regenera, ele te justifica. A sua fé, quando você crê que ele morreu pelos seus pecados, a sua fé, ela é apontada para o lugar certo. E a partir desse relacionamento, te identifica como família de Deus. Nós somos adotados, enxertados dentro de uma nova família, porque cremos em Jesus. É isso que acontece no mundo espiritual, de forma espiritual. Você é colocado dentro de uma nova família. Não é eu tenho uma necessidade, eu vou e faço parte de um grupo e agora eu digo que eu sou cristão. Tudo nessa construção, tudo parte de eu tenho uma necessidade. A outra forma não, eu tive um encontro com Jesus, olhei para o meu pecado, busquei arrependimento e recebi pela fé o perdão de Deus, e agora eu sou parte porque eu recebi um perdão de Deus e Ele me colocou nisso. E tem uma história, uma experiência de restauração. E isso é o chamado cristão. Abraão, ele foi um homem que nos fala de fé. E Tiago fala de uma fé viva e uma fé morta. Tomara que a sua fé seja uma fé viva. Eu tenho buscado manter a minha fé viva a cada dia. Não é algo que eu descanso. A cada dia eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar para aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu não tenho feito. E se eu for encontrado aquém, eu preciso buscar arrependimento, buscar conserto em Deus. E esse é o verdadeiro homem e mulher de Deus, que está sempre buscando estar mais perto de Deus e agradar a Deus, vivendo a sua vida comum, como marido, como esposa, como profissional, como filho, filha. E assim Deus vai nos ajudando a caminhar e passar por esse tempo que estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e é nóis, tamo junto.